Quando eu vim para São Paulo, eu deixei lá em São José do Rio Preto a minha agência. Eu tinha uma agência lá, a Martinelli Marketing, que na época eu trabalhava na Record. Eu fazia direção de comercial de TV, fazia venda de espaço, produção de comercial de rádio, a venda de espaço também em rádio e tudo mais. Mas quando eu decidi ir embora de Rio Preto, eu fechei a Martinelli Marketing lá, fui embora para São Paulo, comecei a trabalhar na Metropolitana. Na Rádio Metropolitana eu conheci um grande amigo, Mário Iqueda, que estava começando no rádio em São Paulo também junto comigo. E a gente conversava muito, ficamos muito amigos e comentando sobre uma novidade que estava acontecendo em São Paulo na época, onde a Rádio Oficina montava um estúdio de rádio na praça de eventos do shopping, e para comemorar tantos anos de rádio e tudo mais, e eles punham um locutor ao vivo. O locutor fazia uma rádio ligada no sistema de som do shopping, como se fosse uma rádio de verdade, mas uma rádio lá dentro do shopping. Mas isso era mais para evento mesmo, era uma curiosidade das pessoas irem lá e conhecerem como era um estúdio de rádio de verdade, como é que funcionava isso, né, poder visualizar. E a gente tava conversando e surgiu a ideia, por que a gente não faz um desse num shopping aí para ficar direto, né? A gente anuncia as lojas e a gente ganha vendendo comercial para essas lojas. Ele tinha muita influência na comunidade japonesa na Liberdade, então ele sabia que estavam abrindo um shopping na Liberdade, de outlet, um shopping pequeno, tinha 3 andares. Fomos lá, conversamos e conseguimos a aprovação de montar a rádio lá. Então nós tínhamos o nosso stand da rádio lá no shopping. O que a gente conseguiu do shopping, em troca da gente fazer vinhetas e uma produção falando do shopping, era não ter que pagar o aluguel do stand. O resto do dinheiro a gente tinha que arrecadar vendendo comercial nas lojinhas de outlet, né? Aí nós montamos, eu tinha uma parte do equipamento e os CDs, ele tinha outra, juntamos e montamos a rádio lá no shopping. Até que então eu comecei a trabalhar lá no shopping e comecei a pensar e voltar a conhecer melhor como é que estava o mercado de computador e tudo mais, porque eu estava parado há um tempo por causa de Rio Preto, porque Rio Preto não tinha mercado e você não tinha acesso a continuar o mercado de computador. Foi bem aquele vácuo que o Apple II Plus saiu meio de linha, a Apple parou de fabricar, tava com aquele negócio com o Macintosh, o Apple II GS, e quem tava começando a ganhar mercado era o Amiga, que também não foi muito longe, e surgindo o PC XT, já tava no PC XT. Então nessa transição de mercado ficava um pouco difícil o acesso a esse equipamento. Eu comecei a perceber que as rádios estavam começando a usar de disparar vinheta no computador, né? O intervalo comercial também, o intervalo não era automatizado inteiro, mas você, em vez de ter que usar cartucheira, em vez de usar gravadora, você usava um sistema digital de computador, né, para disparar esses comerciais e essas vinhetas nas rádios. Foi aí que a gente começou a pensar, peraí, né? Eu pensei, será que isso não tem como fazer isso automático? Né? Aí eu comecei a conhecer melhor o computador e comecei a perceber que existia a chance de você ter áudio no computador e disparar áudio no computador. Não era como era na minha época do Apple II Plus, que tudo era muito ruim o som. Não, dá para tirar um som bom do computador. Foi quando juntamos o que tínhamos conseguido arrecadar e compramos na época era um 486 que tinha acabado de ser lançado, o 486. E aí levamos lá para o stand, e aí eu comecei a estudar. Então eu comecei a mexer, aprender a editar. Ali, dessa ideia, nós saímos da Liberdade e fomos para um shopping de outlet na Paulista, né, o Stand Center, que era bem maior. A vantagem de gravar no computador é que nós éramos de rádio, começamos a fazer bastante amizade de rádio, então muito locutor importante, locutor bom de rádio, começou a achar divertido ir lá gravar. Então a gente começou a ter muita vinheta e muita produção boa, então você tinha a impressão que estava ouvindo uma rádio de verdade mesmo. A nossa era mais próxima disso. E foi quando eu lembrei daquele meu amigo de infância, que todos os projetos que eu fiz ele sempre teve
junto incluso, né? Ele estava programando em Clipper nessa época. Que apesar de dizerem que era impossível, imagina, Clipper não roda multimídia, aquela história toda, nós descobrimos uma maneira disso acontecer. Aí ele fez o programa gerava a programação musical, demorava 40 minutos para ele gerar a programação musical, mas a gente estabelecia critérios de tipo de música, como é que a programação tinha que rodar, que a programação tinha que começar com música balançada, depois de um tempo tinha que cair para música lenta, tinha que ser flashback, tantas músicas novas para cada flashback, tinha critérios que você estabelecia para programação, para o programa, e o programa montava a programação musical baseado nesses critérios, né? Aí depois nós saímos lá da Paulista e passamos aí para o Shopping Center Penha. O Penha tinha tido a rádio ao vivo lá na Praça de Alimentação, a cabine estava lá ainda e nós começamos a procurar outros shoppings para oferecer, aquela loucura, né, que você vai oferecer uma coisa muito nova dessa e você tem uma resistência muito grande, né? Eles acharam ótimo porque eles tinham a cabine lá e eles não iam nem desmontar a cabine. Então nós fomos lá, montamos nosso equipamento na cabine, só que a gente não precisava e não tinha locutores ao vivo, né? Já estava funcionando totalmente automatizado. Isso rodou no mercado. Então a gente tinha que deixar o computador escondidinho, bonitinho embaixo da mesa, tudo mais, porque começou a rodar no mercado sobre que existia uma rádio shopping que era totalmente automatizada. Então eles visitavam muito lá a cabine para tentar descobrir como é que a gente fazia para rodar essa programação tão automática, parecendo que está ao vivo. Mas demoraram, nós ficamos 1 ano com esse projeto sozinhos no mercado, como a única rádio totalmente automatizada, né? Então foi a primeira e fiquei 1 ano sozinho nesse mercado. Eu resolvi que eu queria expandir isso, eu queria montar uma rede de rádio, eu queria me especializar em fazer merchandising em shopping, porque a gente começou a conhecer muito profundamente como funcionava o varejo em si, locais de grande varejo, surgiu a ideia de fazer supermercados, aquela coisa toda, eu queria expandir, mas aí nessa hora o Ikeda entrou na Rádio Transamérica, estava trabalhando na Rádio Transamérica, já não estava mais comigo na Metropolitana, eu também estava na Rádio 97, mas ele queria outros horizontes, ele tinha outras ideias para a vida dele, né? Ele queria se dedicar mais à rádio, então a gente tomou caminhos diferentes. Foi quando eu fui trabalhar na Gazeta e conheci um outro amigo que já estava no mercado de rádio shopping e estava doido para automatizar dele, ele fazendo shopping SP Market, né? Ele ia comprar um programa, alocar um programa de rádio mesmo e utilizar esse programa e tudo mais. Eu vi que ele já estava próximo de fazer isso. O programa não era o ideal, não dava tudo o que ele precisava e eu pensei, por que não expandir? Né? Foi quando a gente então fez uma fusão da minha empresa com a dele e com isso passamos então, em vez de atender só o Shopping Penha, passamos a ter o Shopping SP Market e ele também tinha o Shopping Diretão e eu tava no meio da negociação com o Shopping Butantã. Fechamos e começamos a empresa com 4 pontos já funcionando e voltei a programar, fui fazer o Solution Provider Microsoft e refiz todo o programa em outra tecnologia, bem melhor, passamos a MP3, né, surgiu a tecnologia MP3, permitia utilizar muito mais músicas no HD e tudo mais, e foi quando eu refiz o programa em Visual Basic 5. Daí surgiu a Shop Media de verdade, né? A vantagem é que como era gravado, né, a locução era gravada, não precisa estar ao vivo, nos permitia utilizar a influência que a gente tinha dentro do rádio, assim, influência que eu digo é de conhecer muita gente, eu conheci muitas pessoas importantes, locutores importantes, então a gente tinha um conhecimento de produção muito maior, misturei com conhecimento de publicidade, então a gente ganhou produção aí, e também profissionais fantásticos, né? Conheci o Delfiol, que foi aquele senhor que era locutor do Mapping durante muitos anos. Nós conhecemos gente grande, o Marcelo Zamarian, grande locutor de vinheta da 97 FM, o Rubens Pimpim, que hoje é voz padrão da Rede TV, né? Então, o Walker Blas, que é voz padrão da HBO, das vozes mais caras do Brasil. Passamos a pagar para ter locutores mais assim nas produções, mas a gente não precisava pagar o que custava, porque muitos fizeram por amizade, então nós tínhamos a condição de apresentar uma produção muito melhor do que qualquer um podia apresentar, então realmente nosso trabalho tinha um destaque grande. Então começamos a estudar bastante linguagem para esses pontos de venda, como que isso fosse de forma fácil de ser assimilada pelo cliente no ponto de venda, e então essas pesquisas, esses estudos começaram a dar resultado.
mercado, tanto é que a gente começou a fazer outros trabalhos de merchandising nos shoppings, né? Então, quer dizer, começamos a nos especializar até mesmo quando a gente começou a então ir para cima dos supermercados, né? Dos hipermercados. Começamos fazendo o hipermercado Sempre Vale, a rede de Limeira, e do Sempre Vale de Limeira a gente começou a expandir para os Carrefours. Então chegou uma hora que no começo foi muito difícil, nós passamos uns 2 anos penando com 4 shoppings. Para conseguir o 5º shopping era muito difícil, ninguém entendia muito bem como isso funcionava, né? Então era difícil você ter a mentalidade, eles achavam que ia incomodar o público, até a hora que deslanchou, porque nós fechamos o shopping de Guarulhos, então foi mais um shopping que estava funcionando, e conseguimos convencer o shopping Ibirapuera a adotar o sistema, só que no caso do Shopping Ibirapuera a gente não anunciava nenhuma loja, era apenas para coisas e anúncios do próprio shopping. O shopping queria profissionalizar, e quando a gente conseguiu o Shopping Ibirapuera, aí a coisa deslanchou, aí foi o Shopping Center Norte, foi um shopping atrás do outro, de repente em um ano a gente pulou de 4 pontos para 31 pontos, né? Foi o que acabou acontecendo. E para você ver como as coisas são engraçadas, apesar de a gente ter o Shopping Ibirapuera, ter o Shopping Center Norte, que eram shoppings grandes, não eram eles que nos davam o melhor resultado de financeiro. Eu tinha muito mais resultado financeiro no shopping de Guarulhos, no shopping Metrópole em São Bernardo do Campo, porque nesses menores eu podia vender publicidade para as lojas, ao invés de ganhar do shopping. O shopping não pagava nada. Nos outros era o shopping que pagava. O Shopping Center Metrópole nós tivemos lojas que elas dependiam basicamente da rádio. O que elas mais vendiam era o que anunciava na rádio dentro do shopping. Então nós começamos a desenvolver algumas tecnologias melhores para esse trabalho, desenvolvemos junto a empresas de fabricação de potência de amplificadores com mais qualidade, né? Nós tivemos acesso a Berzec na época que fazia esses amplificadores, e assim foi surgindo. A Shopping Media foi ficando uma empresa muito conhecida, e onde a gente entrava em concorrência a gente ganhava, você entendeu? Então em 2002 nós éramos líderes totais de mercado, absolutos. Tínhamos Carrefour em Manaus, tínhamos Carrefour em Recife, tínhamos Carrefour em Natal, Rio de Janeiro, Brasília, tínhamos shopping de Natal, 2 shoppings em Natal, tínhamos shopping de Recife, tínhamos shopping em São José do Rio Preto, Rio Claro, Limeira, tínhamos além dos shoppings de São Paulo, tivemos uma expansão bem grande mesmo na empresa, fazemos em todo o Brasil, tanto é que nós tínhamos até um acordo com a TAM, onde a gente anunciava a loja dela no shopping, e fazíamos permutas de passagens aéreas para poder estar atendendo esses pontos fora de São Paulo. Então realmente em 2002 nós fomos líderes absolutos de mercado, até que veio a proposta da Mega Mídia de trabalharmos juntos. Isso aí já é uma outra história que depois daqui a pouco eu vou estar contando, mas eu vou mostrar para vocês aí, vocês vão poder estar até acompanhando algumas das produções que a gente tinha no shopping, pra vocês terem uma ideia mais ou menos como era profissional. E também o demonstrativo. Esse demonstrativo que eu vou mostrar para vocês era o que a gente usava para apresentar o projeto de ter esse meio de comunicação no shopping. A função desse demonstrativo é dar o clima que a rádio dá no sistema de som do shopping, por isso que ele tem bastante música e tudo mais. Os locutores que gravaram foi o Sérgio Boca e o Walker Blas, uma das vozes mais caras do Brasil, se não for a mais cara, tá entre ele e o Ferreira Martins, né, do Clube da Voz. Os dois são do Clube da Voz, acredito que sejam as vozes mais caras do Brasil. Eu editei esse demonstrativo, produzi para estar fazendo esse trabalho, e vou postar aqui para vocês poderem estar conhecendo.